dia e a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para esta manhã, que encontra-se registrada no livro do profeta Amós, capítulo 9, e o versículo 13, que nos diz o seguinte, a santa e gloriosa palavra do Senhor. Vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão vinho novo, e todos os outeiros se derreterão. Amados e amadas em Cristo Jesus, este versículo que nós acabamos de ler sobre o futuro de Israel encontra-se registrado em um contexto maior, que é o capítulo 9 aqui do livro do profeta Amós, que fala acerca da destruição de Israel. Para começar, eu quero, em breves e gerais linhas, traçar um perfil da vida do profeta Amós. Amós foi um dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. Eu digo menores porque a Bíblia no Antigo Testamento relata livros escritos por 12 profetas menores e 4 profetas maiores. Menores porque a duração do tempo do seu ministério profético e o tamanho do seu livro. Amós, por exemplo, tem 9 livros em contraposição a Isaías e Jeremias, que tem mais de 50 capítulos os seus livros. Isaías, por exemplo, vai ter mais de 60 capítulos e Jeremias 52 capítulos. E então Amós foi um dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. O interessante é que Deus utilizou homens das mais diversas castas da sociedade, Deus utilizou homens das mais diferentes classes sociais para profetizar, para alertar o povo de Israel acerca daquilo que Deus, da mensagem que Deus queria lhes trazer e queria lhes anunciar. Isaías, por exemplo, foi um palaciano, ele profetizou grande parte do seu ministério foi em palácios, Grande parte do seu ministério ocorreu em palácios reais, nos palácios dos reis. Todavia, Amós, ele teve um ministério ímpar, um ministério diferente, um ministério profético diferente dos demais profetas. Quando Amós começa a profetizar, Amazias vem dizer a Amós: Amós, pare de profetizar aqui em Israel e vai profetizar lá em Betel, vai profetizar em Judá, profetiza para lá. E aí Amós, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 7, no versículo 14, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas agrônomo, cultivador de sicômoros, ele era da agricultura, ele vai dizer isso aí, e Deus me tirou de após o gado e de após o cultivo de sicômoros para ser profeta, para profetizar a nação de Israel. Deus, quando ele escolhe o homem ou a mulher, ele não escolhe o homem ou a mulher pela posição social, não escolhe o homem ou a mulher pela classe social a que pertencem, não. Deus não olha para isso aí. Me lembro de Samuel adentrando a casa de Jessé, o belemita, para ungir o futuro rei de Israel, e era alguém que era tão desprezado que não estava naquele momento junto com os demais filhos de Jessé, mas ele estava fora apacentando as ovelhas, e Samuel teve que dar um ultimato: enquanto não trouxerem um menor, eu não vou assentar à mesa para comer com vocês. De modo que tiveram que trazer a Davi, e Davi foi ungido rei de Israel, e Davi é alguém que é lembrado até hoje em Israel. Deus, quando ele escolhe, geralmente ele escolhe os pequeninos para colocá-los em meio, aqueles que pensam ser grandes, para que estes pequeninos, melhor dizendo, através destes pequeninos, Deus possa operar e fazer grandes coisas. Deus escolheu Amós, que era um agrônomo, era um agricultor, era um cultivador de sicômoros, um agricultor, e era também alguém que mexia com gado, que estava atrás do gado, e geralmente utilizava-se o gado para arar a terra, para preparar a terra, para que fosse possível plantar. E o livro de Amós, ele utiliza em grande parte
em grande parte, vai utilizar figuras aí da terra, de arar a terra, de cegar a terra. Um versículo que nós lemos mesmo vai dizer isso aí, vai informar isso aí. E Deus levanta o profeta Amós com mensagem profética dura para o povo de Israel. O povo estava confiado na falsa paz que tinham, na falsa paz que eles experimentavam, e o povo deixou de buscar a Deus. Amados, uma das piores coisas para o ser humano é pensar que Deus deve ser buscado, Deus deve ser adorado somente em momentos de provação, somente em momentos de luta, somente em momentos de deserto. Mas o nosso Deus, o Deus a quem servimos, o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles há, deve ser adorado em todos os instantes, em todos os momentos da nossa vida. Deus deve ser adorado. Não somente na angústia, no problema, na dificuldade, quando lembramos de Deus, para buscar de Deus o favor divino, para buscar de Deus a vitória, para buscar de Deus uma resposta afável ao nosso coração, para buscar de Deus a exaltação, a vitória que necessitamos, não, mas também no momento de bonança, no momento de paz, em momento de alegria, em momentos de exaltação. Quando Deus lhe dá a vitória, aí sim é que devemos buscar ainda mais ao Senhor. Mas infelizmente muitos esquecem disso aí. Só buscam a Deus no momento da angústia, mas no momento de provação, no momento de bonança, esquecem de buscar ao Senhor. Mas que nós possamos aprender a buscar a Deus em todos os instantes, em todos os momentos da nossa vida, adorar e buscar ao Senhor. E aqui Amós vai dizer que Israel seria destruído, Deus permitiria, porque Deus é Pai, e é Pai por excelência. E como Deus é Pai por excelência, Ele quer o melhor para mim e para você, e quer nos ensinar o melhor, para mim e também para você. E o melhor de Deus é os céus. Os céus, não há bênção terrena nenhuma que pode comparar o céu de gozo e de glória que Deus preparou para mim e para você. A melhor e mais cara mansão que Deus pode dar para mim ou pode dar para você não se compara à mansão celestial que nos aguarda nos céus. E é isto que Deus quer para mim e para você. Por isto devemos adorá-lo em todos os instantes e momentos da nossa vida. O povo estava muito tranquilo, descansado. Eu não preciso mais de Deus, eu não careço mais de Deus. Lembro-me de certa feita perguntar a uma turista alemã em Portunhol se na Alemanha havia muitos crentes. Ela disse: não, isto é para países pobres, como a Polônia, lá países onde há igrejas. A Alemanha quase que não se vê igrejas. Foi a resposta que a alemã deu para mim. Amados em Cristo Jesus, infelizmente as pessoas só lembram-se de Deus em momentos de aperto, em momentos de angústia, e isto jamais deveria ser assim. E aqui Amós vai dizer que esta falsa paz, ela seria confrontada, porque Deus permitiria o cativeiro, e aconteceu o cativeiro. A Assíria veio e levou o povo Israel cativo, mas Deus diz aqui ao povo de Israel que há esperança para eles. O Deus a quem servimos, como diz o profeta Abacuque, ainda que fez a ferida a Sara, ainda que fez a rotura a liga, porque o que Deus quer em nossas vidas é de nos ensinar, e o deserto ensina, o deserto molda o crente, o deserto forja o caráter do crente. O apóstolo Paulo vai dizer e afirmar, aleluia, que a tribulação produz paciência, experiência e esperança. É isto que a tribulação, o deserto, a luta das nossas vidas produz. Todavia, havia uma esperança para o povo de Israel. Aqui vai dizer Amós: olha, após a luta, após o cativeiro, após o deserto, vem dias, diz o Senhor, que aquele que lavra alcançará ao que cega. O que quer dizer isso aí? Aquele que lavra
lavra a terra, que prepara a terra, que ara a terra, preparando-a para que possa plantar os seus frutos, possa plantar os alimentos, os frutos para dar os alimentos na hora e no tempo certo, alcançará ao que cega, alcançará ao que ceifa, alcançará ao que colhe os seus frutos. Aquele que planta e não sabe se vai vingar aquilo que ele está plantando, não sabe se vai dar certo, aquilo que ele está plantando vai alcançar. Aquele que colhe aquilo que ele plantou, ou seja, Deus está dizendo, pode plantar, pode plantar, porque você vai colher bons frutos. O que você plantar, você vai colher. Se você plantou fé, você vai colher exaltação, vitória, para a glória de Cristo Jesus. Neste deserto, ainda que seja árido, ainda que seja quente, ainda que não haja água em meio ao deserto, mas plante fé, plante esperança, porque Deus fará você colher frutos de glória, de exaltação, de vitória para a tua vida. Eu quero declarar e profetizar para você de olhos abertos, no nome de Jesus, 2018, ano de colheita de glória para a minha e também para a tua vida. Ladaio Soricandarábia. E aqui vai dizer o profeta, o que pisa as uvas alcançará ao que lança a semente. O trabalho de pisar as uvas no lagar é já para preparar a uva, para tirar, extrair dela o vinho, extrair da uva o vinho, já é após a colheita. Aquele que está colhendo estará na mesma posição daquele que lança a semente. Aquele que lança a semente alcançará ao que colhe, e o que colhe alcançará ao que lança a semente. Deus está dizendo o seguinte, não haverá ninguém maior entre eles. O maior é o Deus que os abençoa. O maior entre mim e você é o Deus que nos dá a vitória. Todos somos iguais perante Deus. A exaltação é uma só para todos quantos aguardam e esperam em Deus, o Senhor da nossa vida. Os montes destilarão vinho. Quando a Bíblia fala de vinho, vinho na Bíblia significa alegria. Deus está trocando a dor, a tristeza da luta pela qual experimentamos durante um bom tempo, pela alegria da vitória, pela alegria da exaltação. Fica tranquilo, esta luta, este deserto que você passa e enfrenta, não é para a tua derrota, não é para derrubar você, mas Deus vai dar para você a vitória no tempo certo e oportuno. Eu creio, declaro e profetizo de olhos abertos, em nome de Jesus, este tempo oportuno chegou, está chegando, chegou na tua vida para a glória de Cristo Jesus. Deus quer sim que você extraia, que você tire, que você retire lições de vida em meio ao deserto que você enfrenta ou enfrentou na tua trajetória. Receba esta palavra de fé, ânimo, vigor e esperança esta manhã e tenha um dia abençoado em nome de Jesus.